Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu percebo que poucos cristãos modernos aprenderam a usufruir tudo aquilo que Deus tem para eles. E nós de alguma forma nos acostumamos a viver nessa realidade, na realidade física. E nós sabemos muito pouco, não porque Deus não abriu a porta, mas nós sabemos muito pouco sobre as regiões celestiais. Nós sabemos muito pouco daquilo que acontece nos céus, porque de alguma forma nós nos acostumamos a receber aquilo que acontece aqui embaixo. Enquanto o Senhor nos diz, sobe aqui. Enquanto o Senhor nos diz, vem entrar na minha presença. Sabe, no Novo Testamento é interessante o relacionamento de Deus com João. Porque no capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia, João diz, eu olhei para o céu e vi uma porta aberta. E a mesma voz que falou comigo no capítulo 1, ele não diz capítulo 1, mas a mesma voz que falou com ele no começo, falou assim, uma voz como de trombeta diz, sobe aqui. Sobe aqui, eu vou te mostrar coisas. Eu quero que você entenda algo, nós estamos chegando em dias em que quem não aprender a subir não vai ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar. Isso significa o quê? Que tem coisas que Deus só pode revelar quando você está lá com Ele. Tem coisas que Deus não vai revelar para a gente aqui embaixo. O livro de Apocalipse não foi uma revelação de João aqui embaixo. O livro de Apocalipse foi João lá em cima. Vocês estão comigo ou não? Deus fala com ele lá em cima, ele sobe a presença, ele vem à presença. Jesus rasgou o véu para que nós entrássemos na presença de Deus. Isso não significa que vai acontecer depois que nós morremos. Ele rasgou para nós entrarmos agora. Como filhos nós temos acesso. Sabe, quanto mais aqui embaixo nós ficamos sem a movimentação do Espírito Santo, sem entender quem nós somos como filhos, mais nós agimos de acordo com as leis desse mundo. Mas nós nos tornamos como as pessoas desse mundo. Mas Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para nós não vivemos como esse mundo. E não tem a ver só com apenas não pecar. Tem gente que acha que o cristianismo é um conjunto de regras para nós não pecarmos. Não, querido, Deus não nos salvou para nós apenas não pecarmos. Ele nos salvou para muito mais do que isso. Vamos crer nisso, diga amém. Sabe, algumas pessoas acham que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e está tudo bem, é isso daí, ele morreu na cruz e agora sou livre do pecado e glória a Deus por isso. Não, querido, ele morreu para muito mais do que isso. Ele não apenas nos libertou do pecado, mas ele nos levou para algo novo. Ele tem um propósito para nós. Eu quero que você entenda, Deus não apenas perdoou os seus pecados, mas Ele também te adotou como filho. Diga a pessoa que está perto de você, Deus te adotou como filho. Sabe, Ele podia ter libertado a gente dos nossos pecados. Ele podia ter falado assim, olha, vocês estão libertos do pecado, mas agora siga o caminho de vocês, siga a vida de vocês. Mas Deus não apenas nos libertou dos nossos pecados, mas também nos chamou como filho. Ele nos fez filhos. Isso significa algo poderoso. Quando você liberta alguém, sabe, se você paga a dívida de alguém e aquela pessoa, olha, paguei sua dívida, não cobro nada, aquela pessoa vai embora para a casa dela, vive a realidade dela, perdoada. Existe uma diferença entre pagar a dívida de alguém, existe a diferença de você pagar a dívida e adotar aquela pessoa. Quando você adota alguém, agora aquela pessoa faz parte da sua herança. Quando você adota alguém, agora aquela pessoa faz parte de tudo aquilo que você tem. E ela vai compartilhar com seus filhos aquilo que você carrega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sabe? Nós podemos amar pessoas, mas só porque você ama, nem sempre você adota alguém. Deus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos adotou como filho. A Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ah, querido. Cara, o Deus que governa todo o universo, que tem todas as coisas, agora te chamou para fazer parte da herança dele. Vocês não entendem isso? Ele deu o Espírito dele, Ele deu o seu Espírito para nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que estava com Deus lá na criação do universo, agora Ele colocou sobre nós. E Ele nos chama como filho. E nós vamos herdar todas as coisas. Nós vamos receber todas as coisas com Jesus. Nós somos co-herdeiros. O mesmo sangue que corre na veia de Jesus corre na nossa. É isso que nós recebemos, a nossa identificação com Ele. E muitas pessoas acham que elas não têm nada. Elas não acham que elas não receberam nada. Elas acham que elas receberam de Deus apenas bens materiais. Elas acham que elas estão lutando para que Deus dê algo a elas a mais.
Querido, a palavra nos ensina em Apocalipse capítulo 1, João diz algo poderoso, ele fala assim, olha, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Sabe, Jesus pagou um preço não com ouro, não com prata, Ele pagou um preço com o sangue dele. Querido, você jamais esqueceria de alguém que você libertou através do sangue do seu filho. Se eu tivesse que libertar um grupo de pessoas, e libertar esse grupo de pessoas custasse o sangue de alguma das minhas filhas, eu jamais esqueceria o rosto dessas pessoas. Como que Deus pode esquecer de nós se Ele usou o seu próprio filho para nos libertar com sangue? Deus não nos libertou dando um planeta. Deus não nos libertou simplesmente dando um anjo. Ele libertou dando o seu único filho. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? E agora Ele perdoou os nossos pecados com o seu sangue. Ele sabe quem nós somos. Ele não deu algo assim mais ou menos que Ele tinha nos céus. Ele deu tudo que Ele tinha. E nós temos esse chamado divino, nós temos esse chamado celestial agora. Uma vez que nós nos tornamos herdeiros, nós temos agora um trabalho. Deus agora está nos treinando. Diga a pessoa que está perto de você, Ele está te treinando. Ele não só está nos treinando, sabe? Deus não só nos libertou do pecado e agora está todo feliz conosco. Não, Ele está nos treinando. Ele está nos treinando porque nós somos herdeiros com Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis, como Ele é. Para governar o universo. Eu amo que a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 5. Que Ele nos fez reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Está lá na sua Bíblia. Ele nos fez reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Existe um chamado de Deus para nós. Esse chamado é um chamado eterno. A pergunta que eu sempre faço é: o que vai acontecer depois do fim? Qual que é o nosso propósito eterno? Qual que é o propósito que não muda? Uma vez que nós nos tornamos filhos. E o propósito eterno para eu e para você é sermos reis e sacerdotes. O Senhor tem nos treinado para sermos reis e sacerdotes. Tudo que nós passamos, todo o nosso treinamento nessa terra tem esse objetivo. Sermos reis e sacerdotes, reis e sacerdotes. Nós somos adotados como filho, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz algo poderoso: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga comigo, nos fez assentar em lugares celestiais. Sabe, no começo, o Paulo diz o seguinte, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Nós não vamos nos assentar com Cristo, nós já estamos assentados com Ele. Ele nos chamou para muito mais. E esse acesso que o Senhor nos deu, Ele sempre desafia o possível. O Senhor está falando: exponda a sua mente, deixa eu mostrar para você o que eu posso fazer através da sua vida, da realidade dos céus. Aquilo que eu posso mostrar para você. Quem caminha comigo, caminha de forma diferente. Eu sinto que o Senhor quer levar os seus filhos a caminhar de uma forma diferente, entendendo a realidade dos céus. Nós temos esse acesso, nós somos assentados com Ele nas regiões celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos chamados para representar o Senhor na terra. Nós somos chamados, assim como Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu e você temos um chamado nessa terra. E o chamado nessa terra é desfazer as obras do diabo. Nós temos um chamado. O cristão não foi salvo apenas para ter o meu pecado perdoado. E glória a Deus, eu posso frequentar a igreja. Glória a Deus, eu posso fazer os cursos. Não, o cristão foi salvo com um propósito. Agora nós somos filhos. E uma vez que nós somos filhos, nós estamos em treinamento. E que treinamento é esse? Esse treinamento para nós exercermos o nosso reino e sacerdote em Deus. É o treinamento que o Senhor nos chamou para fazermos muito mais daquilo que a terra tem dito para nós. Nós somos chamados por Deus para realizar grandes obras. Jesus diz: vocês realizarão obras maiores.
Esse é o chamado de Deus. E aonde nós vamos, agora, assim como Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, nós também nos manifestamos para desfazer as obras de Satanás. Cada cristão, todo dia, onde quer que ele vá, ele tem um chamado de Deus. Esse chamado é desfazer as obras do diabo. Aonde tem uma obra do diabo, eu e você, representando Jesus, agora nós podemos exercer essa autoridade. Nós podemos transformar um ambiente. Mas infelizmente muitas pessoas acham que são vítimas. Diga a pessoa que está perto de você, você não é vítima. Nós desenvolvemos a mentalidade de vítima. Nós achamos que não temos o Espírito Santo suficiente, que Deus não nos capacitou o suficiente, que na realidade nós estamos nesse mundo e está tudo muito difícil, querido. A nossa fé vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Deus nos chamou para coisas extraordinárias. E eu percebo que tem muitos irmãos que ainda não entenderam isso. Eles não abraçaram a realidade dos céus. Eles não entenderam que eles carregam o mesmo DNA de Jesus, o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora está sobre as nossas vidas. Não é sobre nós, mas é o que Ele pode fazer através de nós. Vocês estão comigo ou não? É o que Ele pode fazer através de nós. Aquilo que Ele pode realizar. Aquilo que Ele pode realizar quando nós buscamos a Sua presença. Quando nós atravessamos o véu, quando nós entramos na presença de Deus em espírito. A palavra, Jesus fala algo poderoso. Ele fala: o Pai busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem na realidade espiritual. Durante esses dias eu tenho visto algo poderoso. Nós temos uma escola de sobrenatural, e nessa escola sobrenatural eu sempre acho ótimo quando Deus ativa pessoas e elas começam a entregar palavras de conhecimento, elas começam a ter experiência com o Senhor. Alguns começam a ver anjos, outros começam a simplesmente a entregar uma palavra de conhecimento para o irmão que está perto dele, outros começam a ter experiências com Deus. E aí eu fico pensando, quantas pessoas não entendem que isso sempre esteve disponível? Tem tanta coisa que está disponível para nós, que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Tanta coisa que está disponível para nós, mas quantos irmãos entendem isso? E eles abraçam essa realidade. Quando aqueles que ouvem abraçam essa realidade, a vida deles muda completamente. Quando tiveram suas vidas mudadas, diga amém. Quando você começa a viver a realidade dos céus, eu percebo que muitos irmãos ainda não entenderam que está nas regiões celestiais, as bênçãos que Deus preparou para ele. E se elas estão nas regiões celestiais, eu e você temos acesso a essas regiões celestiais. Eu e você temos acesso àquilo que Jesus tem acesso. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver a vida de Deus. Ele nos deu os recursos dos céus. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele colocou sobre nós. E aí o que nós fazemos com esse Espírito Santo que está sobre nós? Como nós vivemos com Ele? Como nós somos guiados por Ele? Eu percebo que falta hoje pessoas que têm um relacionamento íntimo com o Espírito. Vivam a plenitude, o transbordar de Deus, a vida que Deus tem para ele, o chamado que Deus tem para ele. É muito mais do que aquilo que nós fazemos, sabe, apenas no domingo. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você, mais muito, mais muito, mais muito, mais muito. Jesus disse para os discípulos, ele fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Foi do agrado do Pai. Deus não deu para apenas algumas pessoas, Ele deu para todos nós. Todos nós. Todos nós. E à medida que nós exercemos a nossa fé, à medida que nós exercemos o nosso coração. Eu lembro que eu cresci na igreja e sempre amei Jesus. Mas sabe, tem pessoas que são de poucas experiências sobrenaturais. Eu vi algumas coisas, eu via Deus fazendo lá de fora, eu via Deus realizando, eu já vi Deus ele restaurando pessoas com dente de ouro, eu já vi Deus curando pessoas de câncer. Eu já vi pessoas recebendo libertação profunda, pessoas que estavam terrivelmente endemoniadas. Eu vi Deus prosperando pessoas financeiramente, eu já vi todas essas coisas. Mas eu sempre me perguntava, será que Deus pode fazer algo também na minha vida? Será que Deus pode movimentar no meu coração?
Eu lembro que as pessoas recebiam oração, elas caíam no Espírito, elas recebiam algo de Deus e eu nada. Sabe, tem aquele irmão sempre que é mais duro, eu era esse irmão mais duro. E eu lembro que um dia, enquanto eu estava em Sarasota, o Senhor começou a fazer algo poderoso. Deus tinha levado um grupo de pessoas, estava tendo uma escola. E lá nessa escola, eles oravam uns pelos outros. Algumas pessoas caíam, outras pessoas sorriam na presença de Deus e eu nada. Eu lembro até que um dia, Deus me tocou profundamente. E tudo aquilo que eu não recebi, vamos dizer assim, espiritualmente, em décadas de cristão, parece que naquela semana eu recebi tudo de uma vez. Querido, eu tremia, eu sorria, eu chorava, eu chegava em casa assim, sabe, assim, eu chegava assim sem saber o que fazer, de tanto que Deus me tocou naquela semana. E desde então, desde aquele momento, eu comecei a receber mais e mais e mais do Espírito Santo. Sabe, não é que Deus nunca quis fazer, Ele sempre quis fazer. Deus quer sempre fazer coisas extraordinárias, mas será que nós cremos? Será que nós vivemos como essa herança do reino dos céus? Será que nós abraçamos aquilo que Deus quer fazer através de nós? Paulo acreditava na igreja. Ele sabia o que Deus queria fazer através da igreja. Ele sabia quem era a igreja. Ele sabia do chamado ministerial que a igreja tinha. Ele fala assim: Deus decidiu mostrar nas regiões celestiais que agora é com a igreja, que agora que é um povo de Deus, agora é com a igreja. E ele servia a igreja não porque ele queria ser dono da igreja, ele servia a igreja porque ele entendeu que através da igreja Deus ia fazer coisas grandiosas. Eu quero que você entenda, querido, que através de nós Deus vai fazer coisas grandiosas. Nós, conectados em Jesus, nós vamos fazer coisas grandiosas. Mas esse evangelho que eu estou pregando é para aquele que crê. Talvez você queria se eu falasse assim: olha, Deus tem um inferno para você. Talvez você queria que eu falasse Deus tem pobreza para você. Mas poucas pessoas acreditam naquilo que Deus está nos dando. E são boas novas. Ele colocou sobre nós o seu Espírito. Ele colocou sobre nós a sua vida. Ele colocou sobre mim e sobre você. E isso para mim são boas novas. Ele nos fez filhos. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. Diga a pessoa que está perto de você: querido, você tem uma herança? Pergunte a ela. Você sabe se você tem uma herança? Oh Deus, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer através de nós. Não há limite. Quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos, quando nós servimos ao Senhor, quando nós temos fome pela presença dEle. Eu acredito que poucos irmãos, sabe por que poucas pessoas, às vezes, eles têm fome pela vida de oração? É porque eles não experimentaram o poder da oração. E não é o poder da oração que traz bênçãos financeiras. Está comigo ou não? Não é apenas esse poder. Porque quando você ora só para ter bênçãos financeiras, o que acontece, querido? Quando você tiver as bênçãos financeiras, você para de orar. Porque tem pessoas frustradas com Deus, porque elas sempre querem mais. E o Senhor tem nos chamado não apenas para isso. Eu sei o que é viver de milagre, eu sei o que é Deus prover aquilo que nós precisamos. Mas tem pessoas perdendo o melhor. E qual é o melhor? O melhor sempre é a presença. O melhor é sempre a presença. Pessoas que gastam tempo na presença de Deus, o dia delas é diferente. A semana delas é diferente. Existem pessoas que gastam tempo com a religião, querido. Com a religiosidade, não com a presença. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para nós termos acesso à presença de Deus. Como filhos, nós entramos no reino. Nós não vamos entrar, nós já entramos, porque nós temos acesso a isso. E quando você entra na presença de Deus, querido, e você usufrui da presença, da atmosfera, aquela presença relembra quem você é. Aquilo que você nasceu para ser. Você não fica preocupado com essas coisas, porque você se move além delas. Vocês estão comigo ou não? Você entende quem você é e aquilo que você carrega. Toda a disponibilidade do reino de Deus para você. Sabe, nosso propósito como igreja é com que você saiba quem você é em Deus. E vive essa realidade.
Não de escravo, mas de filho. De alguém que carrega algo em Deus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus agora está sobre nós. O Espírito Santo caminha conosco. Mas Ele não quer falar só de coisas terrenas e passageiras. O Senhor quer falar de coisas eternas. Ele tem nos treinado para coisas eternas. Tudo que nós fazemos, nós temos os olhos na eternidade. Não nos olhos das coisas dos homens, da glória que os homens podem nos dar. Querido, a glória dos homens funciona assim. Hoje eles te amam, amanhã eles te odeiam. Mas tudo aquilo que nós plantamos na eternidade não perde valor nunca. A nossa herança, como diz Pedro, a nossa herança é uma herança que não tem como ser maculada. É uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O apóstolo Paulo diz em Efésios, ele fala o seguinte: eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês enxerguem a riqueza que Ele deu a vocês em Cristo Jesus. E eu percebo que isso é uma revelação espiritual. É algo que Deus precisa fazer no coração de muitos irmãos, entender aquilo que eles carregam em Deus, o chamado que eles têm em Deus, o propósito que Deus tem para a vida deles, do acesso que nós temos. Como filhos nós temos acesso à presença do nosso Pai. E querido, estar na presença de Deus é diferente de estar na presença dos homens. Está comigo ou não? Quem está na presença de Deus, querido, pensa diferente. Na presença de Deus, deixa eu falar algo para você. Não tem tempo para amargura. Na presença de Deus, querido, não tem tempo para não perdoar. Senta na presença de Deus, querido. O perdão vem. Quando você está na presença de Deus, não tem tempo para desesperança. Quando você entra na presença de Deus, querido, Heber, o que está acontecendo? Eu sinto que a minha fé está fraca, falta a presença. Eu não estou muito bem com Jesus, o que é que falta? Falta a presença. Você tem muita religião e pouca presença. E não interessa o quanto de tempo você tem de crente. Você pode ter 30 anos de crente, mas tem gente que tem 30 anos de crente e 29 que ele não entra na presença. Ele entrou na presença no primeiro ano. Ele entrou na presença de Deus só no comecinho. Ele sentiu a presença que transformou a vida dele, a presença de Deus que modificou o coração dele. Mas agora ele não tem presença, ele não carrega a presença, ele não sabe o que é a presença de Deus. Sabe, querido, o Senhor tem nos chamado para estarmos além do que o templo pode nos oferecer, mas é um templo espiritual. É essa presença de Deus que nos encoraja, que nos movimenta. É a presença de Jesus. Essa presença de Jesus. Falta a presença. Falta a presença. Eu fico imaginando Moisés. Moisés, ele recusou entrar na terra prometida, se o Senhor não fosse com ele. Olha que poderoso isso. Cara, se tem uma pessoa que eu gostaria de ter assim, se Deus me oferecesse uma viagem no tempo. Se Deus te oferecesse uma viagem no tempo, para onde você iria? Qual tempo você iria? Qual lugar? Eu acho que eu iria para ver na época de Moisés. Moisés é um cara fascinante. Imagine, mano. Já começaria pela sarça. Lá está Moisés, a sarça ardente, que não se consumia. E é engraçado isso, porque Deus chama Moisés e Moisés, ele conversa com Deus, ele não fica emocionado. Sabe, algumas pessoas, se elas vissem um anjo aparecendo, elas já chorariam antes do anjo entregar o recado. Sim ou não? Oh, glória a Deus. A presença de Deus fala, nem falei ainda, nem deu recado, calma. Moisés e a sarça, uma voz sai daquela sarça. E aí Deus fala com Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Eu fico imaginando que Deus falou dessa vez com uma voz bem grossa assim, sabe? Não é o costume dele não, mas ele falou. E aí Moisés tira a sandália dos pés. E aí Moisés vê Deus falando com ele, e Deus fala para ele do sofrimento de Israel, e fala, eu quero te enviar. Aí Moisés começa, mas quem é você mesmo? Qual que é o seu nome, assim, seu pessoal, para enviar, para perguntar o nome, quem que é o nome? Aí Deus revela para ele o nome. Aí ele fala assim, mas Senhor, eu sou difícil de falar, minha fala é complicada. Aí Deus fica bravo com ele, aí depois Moisés fala assim, olha, se eu chegar lá,
O povo não vai acreditar em mim. Eu vou chegar lá e falar assim: quem me mandou? Adonai? Aí Deus fala: o que está na sua mão, Moisés? Aí Moisés pega o cajado, aquele cajado transforma em serpente. Deus faz um outro sinal com ele com relação à lepra. Se eles não acreditar no primeiro sinal, vão acreditar no segundo. E aí Moisés vai. E aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias. São 10 pragas. É uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. É o mar que se abre, é o maná que vem do céu. São tantas coisas que aconteceram. Era a rocha que brotava água e seguia Israel. São tantas coisas que aconteceram. Eu fico pensando, Moisés viu aquilo que muitos de nós gostaríamos de ver. Mas o pior disso é que o povo de Israel viu, mas a mentalidade de escravo deles não conseguiu captar o que Deus estava fazendo. Às vezes nós pensamos: se eu ver sinais, Deus, aí eu vou crer. Não, querido, você não vai crer se você não quiser crer. Eles viram sinais e maravilhas e a mentalidade de escravo deles foi difícil de tirar. Por isso que eles não entram na terra prometida. Está comigo ou não? Deus está mostrando muitos sinais, as pessoas não querem crer, elas não querem ver. E aí Deus falou: os olhos dessas pessoas estão fechados. Deus está mostrando algo para nós. E aí nós percebemos algo poderoso. Nós percebemos que Moisés viu tantos sinais, tantas maravilhas. Ele viu a glória de Deus. Mas teve um momento que Deus falou assim: eu não vou com esse povo. Eu não vou com esse povo. E Moisés podia falar para Deus: Deus, eu saí de lá, eu queria ir na terra prometida há muito tempo. O Senhor indo ou não, eu vou. O que Moisés fala para Deus? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés sabia de uma coisa: que o que fazia deles diferente não era a inteligência, não eram os sinais, era a presença. Eu tenho medo de uma geração que aprendeu a se mover sem a presença. Elas têm uma performance, elas têm uma palavra, mas se Deus está presente ou não, não interessa. Se elas tiveram um encontro com o Senhor ou não, não interessa. Desde que tudo siga de acordo com o que eles planejaram. Mas sabe o que eu sinto Deus nos chamando para fazer hoje, querido? Para nós cultivarmos o nosso coração por Ele. Para nós vivenciarmos a presença de Deus. Aquele amor puro, aquele amor íntegro. Um coração voltado para Ele. Senhor, eu não quero mover sem a Tua presença. Nós não podemos ser uma igreja sem a presença de Deus. Pastor, mas eu ensino. Eu quero saber de ensino, eu quero saber da presença. Eu quero saber da glória, eu quero me movimentar com Ele. Eu quero que meu coração esteja focado nele. Sabe, quando você começa a caminhar com a presença, querido, tudo muda. Tudo muda. Eu nasci na igreja. Eu cresci na igreja. Mas teve um dia que eu encontrei a presença. A partir daquele momento, querido, quando você encontra a presença, o seu andar é diferente. O seu olhar é diferente. Você quer cultivar a presença. Você ama não aquilo que Deus pode te dar, mas você ama quem Deus é. Vocês estão comigo ou não? Nós amamos quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos apaixonamos por Ele. Mais nós vivemos a realidade dEle. Nós buscamos a face dEle. Eu sinto que o Senhor nessa noite Ele quer realinhar o nosso foco. Nós estamos correndo de um lado para o outro como Marta. E Deus tem chamado Marias. Deus tem chamado pessoas que queiram conhecê-lo. Pessoas que querem viver a realidade dele. Elas não querem se mover se Deus não está se movendo. Jesus fala algo poderoso: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. O que seu Pai está fazendo? O que seu Pai está fazendo? A oração do Pai Nosso é algo poderoso, porque a oração do Pai Nosso é: Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja mantido santo, que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então a oração de Jesus é uma oração que, Senhor, que aconteça na terra como é no céu. Bom, mas como eu vou manifestar a vontade de Deus na terra se eu não sei o que está rolando no céu? Se eu não sei o que Deus está fazendo?
Um dos livros que eu li quando eu comecei a caminhar com Jesus foi o livro Caçadores de Deus. Alguém já leu o livro Caçadores de Deus aqui? Todo crente com mais de 20 anos já leu Caçadores de Deus. E o livro Caçadores de Deus fala algo poderoso. Ele fala assim: olha, eu sou grato a Deus por aquilo que Deus fez no passado, mas eu quero saber o que Deus está fazendo agora. Eu quero saber o que Deus está realizando agora, o que Ele está fazendo agora. Porque muitos de nós podemos contar o testemunho daquilo que quando Deus nos salvou há 30 anos atrás. Mas o que Deus está fazendo agora? Onde que Ele está? Pastor, eu sei muito de Bíblia. Tá, beleza, mas o que Deus está fazendo agora? Aonde o Espírito Santo está se movendo? O que Deus tem falado ao seu coração? Não as circunstâncias, o que Deus tem falado ao seu coração? Como que é a presença? Me explica a presença. É essa presença que transforma a nossa vida. É a presença contínua. Pessoas que têm fome e sede por Deus. Às vezes nós estamos reclamando de tanta coisa e preocupados com tanta coisa, querido. Tanta coisa. Coisas que vão passar. Coisas que vão passar. Isso eu tenho falado com você assim, querido, só caminha na minha presença. Vem. Se mova comigo. Não faça nada sem mim. Nada sem mim. Nada. Posso te contar uma coisa? Há um lugar que só aqueles que estão alinhados com a presença vão poder chegar lá. Seu pastor não pode te levar lá. O irmão de oração não pode te apontar o caminho. Os pregadores do YouTube não podem te direcionar. Mas aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito, aqueles que aprenderam a ser guiados pela presença, aqueles que antes de qualquer coisa eles olham para saber se a presença de Deus está ali ou não, essas pessoas, elas vão chegar nesse lugar que Deus tem para elas. Pessoas que têm fome, pessoas que têm sede, pessoas que vão caminhar nessa nova realidade. Quantos que digam amém?